Olá pessoal, vamos então para a nossa terceira aula de Direito Civil e hoje nós vamos falar de Direito da Propriedade. Tá? Dentro da propriedade, vamos falar do conceito de propriedade, que é um direito real em que a pessoa tem a faculdade de usar, gozar e dispor de bens móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos e de reivindicar de quem injustamente as detenha. O conceito é praticamente os elementos constitutivos da propriedade. Né? Aí nós temos 4 elementos constitutivos da propriedade: uso, gozo, disposição e reivindicação. Uso, direito de usar, de utilizar, chamado ius utendi. A gente sabe que, infelizmente, ainda no exame de ordem, eles gostam, dentro do direito civil, de falar latim, escrever latim ainda, tá? Então você precisa saber um pouquinho. Direito de uso, também chamado ius utendi, tá? Que é o direito de usar, utilizar o bem. E o outro é o ius fruendi, que é chamado de gozo, direito de gozo. Né? Usar, gozar, chamado de ius fruendi, tá? Ius fruendi, que seria ius fruendi? Já está dizendo, direito de fruição. O direito de gozo é de arrecadar frutos. De arrecadar frutos. Já o outro, que é disposição, direito à disposição, que é o chamado de ius disponiendi, ou também chamado de ius abutendi, ius disponiendi ou ius abutendi, que é o direito de disposição. O que é o direito de disposição? Direito de alienação, direito de alienar, né? Doar, vender, gravar com ônus real de garantia, tá? Então, significa que pode vender, doar, isso é disposição, alienação, tá? E a outra e último, reivindicação, é o quarto elemento constitutivo da propriedade, reivindicação chamada ius reivindicatio, direito de reivindicação. Ou seja, tem como pressuposto o domínio, ou seja, o proprietário tem o direito de reaver do poder de quem ilegalmente detenha a coisa, que está lá no artigo 1228 do Código Civil. Bom, classificação da propriedade. Em razão dos elementos constitutivos, que são 4, tá? Nós temos a classificação da propriedade, que se divide em plena e limitada. A classificação plena, ou seja, a propriedade plena, é aquela que todos os elementos constitutivos de propriedade estão nas mãos da mesma pessoa. Todos os elementos constitutivos de propriedade estão nas mãos da mesma pessoa. Ou seja, essa pessoa tem o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar. Isto, ele tem a propriedade plena. E a propriedade limitada, ou chamada restrita, é aquela que alguns dos elementos constitutivos de propriedade não estão nas mãos da mesma pessoa. Como, por exemplo, no caso do usufruto. No proprietário. O nu proprietário, eu costumo dizer, o nu proprietário é peladão, né? O peladão. Nu proprietário é aquele que não tem o direito de usar e gozar do bem. Ele é um proprietário, mas é nu, porque ele não tem direito ao uso e o gozo. Porém, a disposição e a reivindicação ele pode. Tanto é uma vez que caiu no exame de ordem dessa forma. O nu proprietário pode alienar o bem sem a autorização do usufrutuário? Sim, pode. Ah, mas quem vai comprar, né? O nu proprietário vai vender um imóvel, porém aquele que vai comprar não pode usar e gozar porque está com o usufrutuário. Quem vai comprar? O examinador não perguntou quem vai comprar, o examinador perguntou se pode vender. Pode, o nu proprietário pode vender? Pode, lógico que é difícil vender. Mas é possível? É. Mas não fala se vai ou não vender. Pode? Pode. Tá? Então, no proprietário, é possível se vender um imóvel gravado de usufruto. Portanto, o nu proprietário, dentro do usufruto, ele tem a propriedade limitada ou chamada restrita. Tá? Bom, a regra que o proprietário, por exemplo, de um imóvel, ele tem direito de usar, gozar e dispor e fazer o que quiser, reivindicar, fazer o que quiser daquele bem. Tudo dentro do seu território, você pode fazer o que quiser. Porém, existem algumas restrições, que eu coloquei nesse slide. Ó, restrições. Claro que é possível você fazer o que você quiser dentro do seu imóvel. Porém, existem algumas restrições. Quais são elas? A primeira está lá, né? Por exemplo, no artigo 1229 do Código Civil, que fala, como por exemplo, servidão de altura, né? Porque a sua propriedade imóvel, você tem direito tanto
na parte do subsolo, terrestre, superfície e também no espaço aéreo do seu território. No entanto, existem algumas restrições, como por exemplo, servidão de altura, perto do aeroporto, imóveis perto do aeroporto, normalmente não pode levantar acima de tantos andares, a servidão de altura. Então você não pode fazer o que quiser na sua propriedade. É claro que quem vem para São Paulo, chega no aeroporto de Congonhas, vê aquele mundaréu de prédios. Vamos falar assim, meu Deus, como que tem servidão de altura perto aqui do aeroporto? Né? Se todos os prédios estão levantados pertinho do aeroporto. Vai explicar, né? Mas a regra é que não, né? A regra é que não. Bom, a outra situação, que ainda é como uma restrição, nós temos lá na Constituição Federal, ó, tá? Os bens considerados de propriedade da União, dentre eles estão os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Então, se você encontrar algum minério, não é seu, é da União, tá? Restrição, então fica quieto se você encontrar, não fala nada, porque senão vem o governo e vai tomar de você, tá? Outro, petróleo também, você achou petróleo no seu terreno, tá? Você acha que você vai ficar com petróleo? Não, vem o governo e vai intervir, tá? Porque você tem uma restrição na sua propriedade, que você achou petróleo na sua propriedade, tá? Outro, as cavidades naturais, subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Às vezes é pré-histórico onde você tem o terreno, portanto ali às vezes é objeto de pesquisa. Portanto, tem uma restrição, você não vai poder mexer ali até que venha aí os pesquisadores e tentar vasculhar tudo que tem lá, tá? É o artigo 20, inciso 19 e o inciso 20 da Constituição Federal. Tá? Nós temos o outro que está lá no artigo 1228, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código Civil, que o direito da propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. Olha, hoje muitas pessoas, né, que compraram terrenos, por exemplo, no litoral, ficaram aí restritos a poder construir alguma coisa, tendo em vista que faz parte da reserva ambiental. E você não pode construir nada, e não pode derrubar uma árvore ali, sob pena de crime ambiental. É uma restrição também, né? Tem muita gente querendo se desfazer, fica para a União isso aí, fica para o governo se ele quiser, porque eu estou pagando imposto e não posso usar? Pode acontecer. Isso está no parágrafo 1º do 1228 do Código Civil. E o parágrafo 2º diz lá ainda do 1228 do Código Civil, ó, são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Mais 1230 do Código Civil. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Então nós vimos que isso aqui está na Constituição Federal, isso também está no artigo 1230 do Código Civil. Então, nossa propriedade, nós temos algumas limitações. Claro que se você não estiver nessas situações, você tem a propriedade plena e absoluta, pode fazer o que quiser dentro do seu território, seja na superfície, subsolo e espaço aéreo, desde que não estejam nestas restrições. Então, é possível ter algumas restrições dentro da propriedade. É isso que é importante observar e falar, caso caia dentro do exame de ordem essa parte de restrição da propriedade, tá? Bom, outro slide, então, vamos falar da propriedade imóvel e suas formas de aquisição, tá? Propriedade imóvel e suas formas de aquisição. Primeiro, a propriedade imóvel. Nós temos lá os modos de aquisição da propriedade imóvel, como a originária e a derivada, né? A forma, o modo de aquisição da propriedade originária é aquela que não existe vínculo jurídico entre o proprietário anterior e o atual. Exemplo, a cessão, usucapião, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? A derivada é aquela que há um liame jurídico entre o proprietário anterior e o atual. Há um vínculo jurídico entre o proprietário atual e o anterior, tá? Esse é o derivado, tá? E aí nós temos ainda a propriedade imóvel a título universal, quando recair sobre a totalidade dos bens, como por exemplo a herança, e a título singular, quando recair somente sobre um bem determinado, inclusive individualizado.
Por exemplo, o legado dentro de um testamento. O legado, que é um bem certo, determinado, deixado num testamento, né? Vou deixar um imóvel X na rua Y, número 10, no centro de São Paulo. Isso seria um legado, uma propriedade imóvel a título singular, tá? E a título universal sobre toda a herança, sobre todos os bens imóveis, por exemplo, tá? Bom, agora a aquisição da propriedade imóvel. Nós vimos aí os modos de aquisição dentro da propriedade. Agora, a aquisição da propriedade imóvel. Nós temos 5 situações para você adquirir a propriedade imóvel. Claro, eu falei os modos, que é originário, derivada, universal singular, que é aquela geralzão. E agora, como que você adquire a propriedade imóvel? Como que você adquire a propriedade imóvel, hein? Primeiramente, você adquire pelo registro imobiliário. Pelo registro imobiliário. Ou seja, só quem registra no registro de imóveis é dono. Quem não registra não é dono. Você já viu que algumas certidões de registro de imóveis aparece na margem, assim escrito, quem não registra não é dono? É verdade. Você não faz, você não demonstra para terceiros que você tem a propriedade. Como, por exemplo, né? Você só compra um imóvel através de uma escritura pública, que antigamente muita gente só fazia isso. Comprava um imóvel por escritura pública. E aí, guardava a escritura pública, falando que essa escritura pública, né, você era proprietário. Com a escritura pública, você só prova que é proprietário entre o vendedor e o comprador. Entre comprador e vendedor, você comprova isso. Mas perante terceiro, não. É só através do registro imobiliário. Sempre através do registro imobiliário, tá? Bom. Outra situação ainda aqui, dentro do registro imobiliário, que está no artigo 1245, parágrafo 1º do Código Civil, tá? Por quê, ó? A propriedade imóvel é provada por meio do seu registro imobiliário no cartório competente, portanto, prova-se que é proprietário aquela pessoa que registrou em seu nome a propriedade perante terceiros com efeito erga omnes, tá? Eu comprei um imóvel por escritura pública e tenho que registrar no registro de imóveis competente. A escritura pública você pode lavrar em qualquer cartório de notas em todo o território nacional, mas o registro de imóveis é aquele competente da circunscrição do imóvel, tá? Então, esse é um dos requisitos para ter efeito erga omnes, registro imobiliário, tá? Deverá ser registrado no cartório registro de imóveis. Imóveis. É registro, hein? Não é resisto, não fala resisto, né? Registro na carteira, figuetes, viso breve, essas coisas. Isso é trabalhista, né? Então, ali, aqui é cível, registro imobiliário, registro, olha que bonito. Bom, o outro também adquire-se a propriedade imóvel pela acessão, que eu falei que ia falar daqui a pouquinho. Acessão, o que significa acessão? Acessão é um acréscimo da propriedade imóvel. Acréscimo da propriedade imóvel. Pode ser natural como artificial. Então, falou em acessão, falou em propriedade imóvel. Observe bem isso. Lembra que eu falei para vocês que é importante observar dentro do exame da OAB? O raciocínio lógico. Falou em acessão, esquece bens móveis. É bens imóveis. Se o enunciado falou acessão, é bens imóveis, propriedade imóvel. Então, a acessão é um acréscimo da propriedade imóvel. Aí nós temos duas situações. Ela poderá ser natural e artificial. Natural e artificial. A natural é aquela que não depende da intervenção do homem. O próprio nome está dizendo, ocorre naturalmente. Lembra aquelas matérias gostosas, dinâmicas, que vocês tiveram no terceiro ano de faculdade? Só lembra dela? Quais são elas então? Acessão natural. Primeiro, formação de ilhas. Segundo, aluvião. Terceiro, avulsão. E quarto, alveo abandonado. São essas quatro espécies de aquisição da propriedade imóvel por acessão natural. Formação de ilhas, aluvião, avulsão e alveo abandonado. Vou explicar um por um. Formação de ilhas é aquela que ocorre por detritos formados à margem do rio, lentamente, paulatinamente, imperceptível a olho nu.
num rio particular, tá? Não rio público. Aqui em São Paulo, nós sabemos que no rio Tietê, aí é um rio público, inclusive dentro da cidade, né? E só tem pista do lado, então não tem proprietário ribeirinho. Tem que ter proprietário ribeirinho para adquirir a propriedade animal por formação de ilhas, formação de ilhas, tá? Não, eu estava falando aluvião, a formação de ilhas. Dentro da formação de ilhas, então, é aquela que ocorre por força natural, sempre por força natural, onde destaca-se uma porção de terras no meio do rio. Onde acumula-se porção de terras no meio do rio. Isso é formação de ilhas. As formações, então, de ilhas, nós temos lá com porções de terras que destacam-se dentro de um rio, tá? Ou no meio de um rio. Bom, aquela ilha formada não é no mar, hein? No mar não é possível. No mar não é possível aquisição da propriedade imóvel por ilha. Ah, mas no mar tem ilha. A Xuxa tem lá um imóvel, tem uma casa na ilha. O Luciano Huck também. O Ivo Pitangui foi um dos primeiros, né? Que morreu, inclusive. Tem lá uma casa numa ilha, no mar. Não, mas isso é uma concessão da Marinha. É uma concessão do poder público, tá? Do poder público. Não tem nada a ver. Então, no mar não é propriedade, é uma concessão. Tá? Aqui só adquire a propriedade imóvel por formação de ilhas num rio particular. Tá? Então, porção de terras que sobressaíram as águas dos rios, essa acumulação de terras que sobressaíram as águas dos rios, formou-se uma ilha. Pertence a quem? Ao proprietário ribeirinho. Por exemplo, uma ilha aqui, formou-se aqui no meio, portanto, corta-se o leito, meio do leito do rio. Ao proprietário ribeirinho, lado direito, vai ter, conforme a sua testada, o acréscimo à propriedade imóvel em razão da ilha. E o proprietário ribeirinho da esquerda também vai ter, conforme a sua testada, aquela parte que é dele, que pertence a ele, conforme a testada também da ilha. Tá? Corta-se no meio do leito do rio, cada um vai ficar com uma porção de terras. Tá? Não dá o que eu gostaria de desenhar, mas aqui, infelizmente, não é possível a gente fazer um desenho aqui. Tá? Bom, isso é formação de ilhas. Tá? A outra seria a chamada aluvião. Agora sim, ó, né, que eu estava falando, acabei me equivocando lá no início. Ó. Aluvião, nós temos como também um rio. E ocorre por detritos formados à margem do rio. Agora sim, ó, é aluvião. Tá? Aluvião ocorre também nos rios e por formação de detritos à margem do rio, lentamente, paulatinamente, imperceptível a olho nu. Imperceptível a olho nu. Ou seja, é de forma lenta, gradativa, não é de repente. Como eu estava dizendo, aqui em São Paulo, aqui no Rio Tietê, ou no Rio Pinheiros, sempre tinha uma reta escavadeira para ficar tirando as terras de lá, porque detritos formados na margem do rio. Ou seja, o rio começava a se estreitar e começava a dar enchente, inclusive. Agora fizeram uma reforma e colocaram concreto, né? Mas num rio particular que ocorra isso, começa a estreitar o rio por detritos formados à margem do rio, esta parte de detritos da margem do rio que se alastrou para dentro do rio, o proprietário ribeirinho tem direito a avançar também. E ele adquire a propriedade imóvel por acessão. Isso é aluvião própria. Nós temos a chamada aluvião imprópria, que já caiu também no exame de ordem. A aluvião imprópria ocorre pelo afastamento das águas, pelo enxugamento das águas. Ou seja, o rio está secando. Se o rio está secando, como tivemos também aqui em São Paulo, por exemplo, aqui na Cantareira, só ficou um córregozinho. A represa secou, só ficou um córregozinho assim, ó. Se fosse propriedade particular, se fosse rio particular, aqueles proprietários ribeirinhos poderiam avançar tudo, até perto do córregozinho que ficou. Lógico, mas aquilo lá é do Estado. Tá? Então aí hoje choveu novamente, agora já está, graças a Deus, mais de 70% novamente com a água. Tá? Mas isso ocorre nos rios particulares. O rio começa a secar. Portanto, o proprietário ribeirinho pode avançar até onde não está mais passando o rio. Tá? Isso é chamado aluvião imprópria. Ocorre pelo afastamento das águas, pelo enxugamento das águas. Bom, outro.
Aluvião. Aluvião ocorre por força natural, violenta, veloz, repentina, onde destaca-se uma porção de terras de um terreno para o outro. Aluvião ocorre por força natural violenta, veloz, repentina, onde destaca-se uma porção de terras de um terreno para o outro. Passa um furacão, passa um Catarina, passa um Katrina, passa um Elba, passa um Andréia. Vocês viram que furacão só tem nome de mulher, né? Sabe por quê, né? Porque onde passa, arrasta tudo. Leva apartamento do marido, carro do marido, carteira do marido, tudo do marido, arranca tudo, né? Bom, então um furacão que arrasta toda aquela terra de um terreno para o outro, aquele que perdeu o terreno e o outro acabou ganhando as terras. Aqui no Brasil, graças a Deus, não ocorre tanto, mas aqui nós temos bastante erosão. O proprietário de um terreno ficou sem nada, porque ocorreu erosão, ficou um buraco, acabou. E o outro ficou com o imóvel, porque às vezes as terras foram para lá. Tá? Então, erosão é possível acontecer aqui também. É uma força natural, violenta, veloz, repentina, onde destaca-se uma porção de terras de um terreno para o outro. Avulsão. Muita gente confunde avulsão com aluvião. E normalmente, quando cai no exame de ordem, eles colocam o conceito. E aí coloca assim, o que é? Formação de ilhas, aluvião, avulsão ou alvéolo abandonado? E normalmente as pessoas confundem avulsão com aluvião. Ah, meu Deus, é aluvião ou avulsão? E agora? Para vocês gravarem, um negócio fácil, simples, hein? Fácil para vocês gravarem. Aluvião, depois da letra A vem o quê? Um aluno B de bola. Depois da letra A, da aluvião, não da letra A do alfabeto, pô, falei para ele. Depois da letra A, da aluvião, vem o quê? L de lento, não falei que é devagar, paulatino, é lento. E depois da avulsão, depois da letra A da avulsão vem o quê? V de violento, veloz, ou seja, rápido, como eu falei que a avulsão é, tá? Então para vocês gravarem, vai gravar, fica fácil. Depois da letra A da aluvião, lento. É devagar, paulatino, lembra que eu disse? Ocorre dessa forma. Avulsão, depois da letra A vem o quê? V de violento, veloz, é rápido, tá? Facinho, hein, para gravar. E por último, da aquisição da propriedade imóvel pela acessão natural, seria o álveo abandonado. Álveo abandonado? O que seria álveo abandonado? Álveo abandonado também ocorre nos rios. Confunde muito com aluvião imprópria, mas não é. Álveo abandonado ocorre também nos rios, mas ocorre pelo desvio natural dos rios. Houve um desvio natural dos rios. O rio corre reto aqui. Portanto, tem proprietário ribeirinho lado direito, proprietário ribeirinho lado esquerdo. Portanto, o rio curvou-se para o lado direito. Aqui é a minha direita. O proprietário ribeirinho lado direito provavelmente perdeu o terreno aqui, porque o rio está passando em cima do terreno dele agora. E o proprietário ribeirinho lado esquerdo acrescentou, porque ele pode vir até o meio do leito do rio e avançar, porque o rio não passa mais ali. Ocorreu um desvio natural dos rios, ó. Portanto, o proprietário ribeirinho aqui, ó, aqui não passa mais nada, ele pode pegar toda essa parte do terreno onde o rio não mais passa lá. Tá? Então, quando ocorre o álveo abandonado? Pelo desvio natural dos rios. Essas são as acessões naturais. Outra, acessão artificial. A acessão artificial é aquela que depende da intervenção do homem. A acessão artificial depende da intervenção do homem. Duas situações que nós temos na acessão artificial. Plantações e construções. Plantações e construções. Plantações. Ah, professor, mas plantação é natural. É, mas alguém plantou, né? Uma vez caiu assim no exame de ordem. A arrendou sua fazenda para B. E por sua vez, B colocou um caseiro C, que plantou canas. E aí tinha uma sequência de respostas. E a resposta correta era essa. A arrendou a fazenda para B. Portanto, A, possuidor indireto. Ele arrendou a fazenda para B. A é possuidor indireto. O B, possuidor direto, porque está no bem. E o caseiro, o que é? Possuidor não, ele é detentor. O caseiro é detentor. Está mano do possuidor direto. E plantou canas. Teria direito ao quê? A retenção pelas benfeitorias realizadas ou a retenção pelas acessões realizadas?
A maioria colocou lá, que era possuidor indireto, o A, possuidor direto B, e o C, detentor, e direito à retenção pelas benfeitorias realizadas. Não. A plantação não é uma benfeitoria. A plantação é uma acessão artificial. Portanto, teria direito à retenção pelas acessões realizadas. Essa era a diferença das respostas ali. E essa era a resposta certa. Então, plantação não é benfeitoria. Plantação é acessão. Acréscimo à propriedade imóvel. Teve intervenção do homem. A outra acessão artificial, essa que ocorre mais, né? Nos grandes centros, na cidade. A acessão artificial, a segunda seria construções. Eu tenho um terreno, construí uma casa, construí um prédio, levantei um prédio. Esta casa, esse prédio é uma acessão artificial. É um acréscimo à propriedade imóvel. Porque o imóvel é um terreno, mas aquilo que eu construí, a casa, o prédio, é uma acessão artificial. Ou seja, foi feita pelo homem. Teve intervenção do homem. Tá? Então, isso seria as espécies de acessão. Falei da natural e a artificial, que tem intervenção do homem. Entenderam tudo certinho aí? Outro. Adquire-se também a propriedade imóvel pelo direito hereditário. Claro. Direito sucessório, hereditário sucessório. O pai morreu, transmitiu seus bens imóveis para os filhos, para os descendentes, para a ordem de vocação hereditária, que nós vamos ver na última aula, que é a sucessão. Então, adquire-se também a propriedade imóvel pelo direito hereditário. E nós sabemos, né, nós vimos até lá na parte dos bens, né, na parte geral, que a herança, enquanto não concluída, a herança, a partilha dos bens, enquanto não homologada, ela é um bem imóvel, indivisível. Tá? Depois de homologada, ela torna ser o imóvel, o bem que ela é mesmo, móvel e imóvel, tá? Mas enquanto não partilhada e homologada e transitada em julgado, ela é ainda um bem considerado bem imóvel, tá? E indivisível. Bom, então pelo direito hereditário. Agora é a parte maior que nós temos. Também adquire-se a propriedade imóvel pelo uso capião. Pelo uso capião. É uso mesmo, uso capião, não é uso, tem uns que falam uso campeão, né? Uso capião, o outro fala uso campeão, né? Não, uso capião, é uso capião. Cuidado, hein? Vai falar errado, vai escrever errado, é uso capião mesmo. Bom, uso capião de bens imóveis, porque nós temos também uso capião de bens móveis. Nós temos uso capião de bens móveis também lá, tá? Ainda. Então, uso capião de bens imóveis primeiro. Nós temos várias espécies de uso capião, hein, de bens imóveis. O primeiro uso capião de bens imóveis seria uso capião extraordinário. Uso capião extraordinário. Uso capião extraordinário, já está dizendo o próprio nome. Lembra que eu disse raciocínio lógico. Extra, fora. Ordinário, comum. Fora do comum. Esse é o uso capião fora do comum. Bom, este daqui, o extraordinário, está no artigo 1238 do Código Civil. 1238 do Código Civil diz o seguinte, que poderá ocorrer quando ocorrer a posse mansa, pacífica e continuada, de um prazo de 15 anos, e não precisa ter boa-fé e nem a posse justa. Ela pode ser tanto como posse injusta, como não precisa ter boa-fé. Olha só, é independente de boa-fé. Independente de boa-fé. Independente de ser justa. Então, este uso capião é extraordinário, tá? Portanto, é extraordinário. Se é extraordinário, significa que é fora do comum. Portanto, é aquela que é o maior tempo. 15 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta, continuada.
E é independente de título e boa-fé. Independente de título e boa-fé. O invasor consegue adquirir o usucapião extraordinário? Consegue. Porém, são 15 anos. Porém, também nós temos uma exceção, cuidado. Artigo 1238, parágrafo único, diz o seguinte: se o possuidor estabelecer a sua moradia ou produzir, né, ser de caráter produtivo o terreno, usar como caráter produtivo, produzir dentro do terreno, esse imóvel passa a ser, esse usucapião passa a ser 10 anos. Então, o usucapião extraordinário ocorre com a posse mansa, pacífica e ininterrupta, ou seja, continuada, num prazo de 15 anos, independente de justo título e boa-fé. No entanto, pode cair para 10 anos, quando o possuidor estabelecer a sua moradia ou realizar obras de caráter produtivo. Estabelecer a sua moradia ou realizar obras de caráter produtivo, 1238 do Código Civil. Tá? Por isso que é extraordinário, fora do comum. Segundo ou segunda espécie de usucapião. Usucapião ordinário. Usucapião ordinário. Usucapião ordinário, artigo 1242 do Código Civil, é aquele que ocorre quando for posse mansa, pacífica, ininterrupta. Posse mansa e pacífica significa que não existe uma ação de reintegração na posse, hein? Ou seja, não tem nenhuma ação possessória. Por isso que é mansa e pacífica. O dono ficou quieto, tá? Então, o ordinário significa comum. Esse tem que ter o quê? Posse mansa, pacífica e ininterrupta, ou seja, continuada, num prazo de 10 anos. 10 anos, esses são 10 anos. Porém, deverá ter justo título e boa-fé. Porém, deverá ter justo título e boa-fé. Esse o invasor não consegue. Esse alguém deixou ele entrar. Alguém autorizou ele ficar no imóvel. Tá? Então, posse mansa, pacífica e ininterrupta durante 10 anos, porém depende de justo título e boa-fé. Tem que ter título e boa-fé esse aqui. Tem uma exceção? Tem também. O prazo poderá ser reduzido para 5 anos, quando o possuidor estabelecer a sua moradia ou realizar obras de caráter social relevante. Moradia ou caráter social relevante. Cai para 5 anos. E adquiriu a título oneroso. Então tem mais um requisito. Ó. Para cair para 5 anos, o usucapião ordinário deverá ter adquirido a título oneroso, além de o possuidor estabelecer a sua moradia e realizar obra de caráter social, tem que ser a título oneroso, compra e venda, não foi doação, tá? Então, ordinário, rapidamente, o prazo é de 10 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta. Deverá ter título e boa-fé, justo título e boa-fé, podendo ser reduzido para 5 anos. Quando? Quando o possuidor estabeleceu a sua moradia ou realizar obras de caráter social relevante e adquiriu a título oneroso. Tá? 1242 e parágrafo único do Código Civil. Outra espécie de usucapião. Usucapião especial. Usucapião especial rural. Primeiro, nós temos 3 espécies de usucapião especial, hein? 3 espécies hoje de usucapião especial, ou seja, 3 subespécies, né? As espécies são extraordinário, ordinário e especial. E dentro do especial nós temos 3 subespécies. A primeira, rural, a segunda, urbano e a terceira, familiar. Já caiu também no exame de ordem, hein? Foi em 2011 essa alteração. Então, 1239 fala em usucapião rural. Já está dizendo o próprio nome. Se é rural, significa que é fora da cidade. Se é fora da cidade, é porque tem terra, né? Não. O que diferencia o rural do urbano, hein? O imposto, por exemplo. No urbano, nós recolhemos IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano. No rural é ITR, Imposto Territorial Rural. E qual que é a diferença? O ITR, quem administra é a União.
E o IPTU, que administra, é o município. São essas as diferenças, hein? Bom, no usucapião rural, temos como requisito estabelecer a moradia. No usucapião especial, então, nós temos 3 subespécies, que seria lá o rural, urbano e o familiar, que ocorreu essa alteração em 2011, nós vamos falar daqui a pouquinho. É especial porque o prazo é bem curto e é estritamente para a moradia e, no caso do rural, para a produtividade. Tá? Então, é aquela que impera o socialismo puro aqui, né? É aquela que quem abandonou o imóvel significa que não está precisando. E aquele que entrou está precisando, então vai ficar com o imóvel. É praticamente o socialismo. É igual naqueles casos, né, da diminuição do prazo que nós falamos. Do artigo 1238 e 1242, do usucapião ordinário e usucapião extraordinário. Que a gente chama de função social da propriedade. Né? Então, no caso do usucapião ordinário e extraordinário, quando os prazos diminuem, é chamado de função social da propriedade. E aqui no usucapião especial, praticamente é uma função social. Olha o rural. Tem como requisito o usucapião rural, posse mansa, pacífica, ininterrupta, num prazo de 5 anos. 5 anos. Esse não diminui também, tá? 5 anos. E deverá ter também como requisito moradia ou caráter produtivo. Tem que produzir no terreno. Tem que produzir no terreno. Por isso que a gente chama de também usucapião pro labore. Se vocês ouvirem falar dentro do exame de ordem, usucapião pro labore, significa que é usucapião rural. Tá? O que mais? Ele não pode ser tão grande o terreno, né? Porque é somente para moradia e caráter produtivo, não pode ser para ganhar dinheiro. Não pode ser para ficar milionário. Portanto, nós temos como requisito imóvel até 50 hectares. Imóvel até 50 hectares. Para nós, de território urbano, para nós, dentro da cidade, 50 hectares é bastante. Mas para um fazendeiro é pouco. Tá? Então, aqui tem como limite imóvel até 50 hectares. Cuidado, hein? E aqui também não precisa de título de boa-fé. É independente de título de boa-fé. Caiu para dentro, pronto. Ficou 5 anos, já deu. Usucapião especial. Tá? Eu falei caiu para dentro, é que aquele que invadiu. Aquele que invadiu. Invasor. Tá? Bom, o outro usucapião especial é o urbano. O urbano está no artigo 1240. 1240 do Código Civil. O 1240 do Código Civil diz o seguinte, tá? Que tem como requisito posse mansa, pacífica, ininterrupta, num prazo de 5 anos também. 5 anos. Porém, aqui é para moradia. Moradia, tá? E não para caráter produtivo, mas sim de moradia. É estritamente social. E este daqui também não cabe outro imóvel. Não cabe ter outro imóvel, desculpa, não cabe ter outro imóvel. Então é somente um. Esse usucapião especial, você não pode ter outro imóvel. É só esse que você está usucapindo, tá? Bom. Então aqui, usucapião especial urbano. Tem como requisito posse mansa, pacífica, ininterrupta durante 5 anos. Independente de título e boa-fé. Caiu para dentro também, pronto, já foi. Independente de título e boa-fé. E aqui só pode ter um imóvel. É estritamente de caráter social. Aquele que abandonou o imóvel é porque não está precisando. Aquele que entrou é que está precisando. Vai ficar com o imóvel. Tá? E é também chamado de usucapião pró-moradia. Pró-moradia ou pró-mísero. Pró-moradia ou pró-mísero. Para miserável, né? Para pessoas que não têm condições nenhuma para adquirir o patrimônio e ficou no imóvel. Tá?
e o prazo é de 5 anos. Ah, tem mais um requisito. Qual que é, hein? Não pode invadir uma mansão porque é só para morar. Não é para ficar bem na fita, né? Não, é só para morar. Portanto, esse imóvel tem um limite. Imóvel até 250 metros quadrados. Imóvel até 250 metros quadrados. Ô, professor, 250 metros quadrados é bastante. É, a gente sabe, em São Paulo é bastante. 250 metros quadrados na Paulista é 5 milhões. Mas é até 250 metros quadrados. Para o legislador, 250 metros quadrados é pouco. Pouco. Foi pouco. Né? Acho que naquela época, assim, né? Hoje a gente está vendo aqui em São Paulo, se você olhar na capital, tem apartamento que eu já vi de 18 metros quadrados. E custa 300 mil reais, 400 mil reais. 18 metros quadrados. Imagina. 250 metros quadrados, ainda quanto fica? É uma mansão isso aí. Tá? Mas, para vocês na prova, está aí no artigo 1240, imóvel até 250 metros quadrados. Tá? Outro uso capião. Esse é novo. Na verdade, novo não, né? 2011. Porém, com vigência em 2013, né? Porque teve que aguardar 2 anos. 1240A do Código Civil. 1240A do Código Civil. É o chamado uso capião familiar. Esse daqui muda um pouquinho. Imóvel até 250 metros quadrados. Igualzinho, tá? Imóvel até 250 metros quadrados. E aqui tem como requisito também moradia. Moradia da família. Tá? Moradia e imóvel até 250 metros quadrados. Porém, tem mais outro requisito. Aqui é no caso de abandono de lar. Quando um dos cônjuges abandona o lar, cônjuges ou conviventes, tá? Cônjuges no casamento, convivente na união estável. Quando um dos cônjuges ou conviventes abandona o lar por mais de 2 anos, aquele que ficou no imóvel tem direito a pegar os outros 50%, porque o imóvel tem que ser dividido, tem que ser dos dois. Então recai sobre o imóvel até 250 metros quadrados, que sirva para moradia e seja dos dois, dividido, do casal. Aquele que abandonar o imóvel, abandonar o lar por mais de 2 anos, aquele que ficou tem direito ao uso capião dos outros 50%, da outra parte. Esse é o chamado uso capião familiar. Tá? Já caiu já no exame de ordem, que foi em 2013, 2014. Pode voltar, pode voltar. Então tomem cuidado, hein? Tomem cuidado. Vamos verificar então, reprisar aqui, né? Uso capião familiar. Tem que ter como requisito imóvel até 250 metros quadrados, que sirva para moradia e seja dividido de um casal. Dividido, é dos dois. Dentro do casal, dos dois. Não é só de um ou de outro. Por exemplo, separação total de bens, é só de um. Então, toma cuidado. Tá? Então seja dos dois. E recai, quando ocorrer um abandono de lar por mais de 2 anos, aquele que ficou no imóvel tem direito ao uso capião dos outros 50%. E é só 2 anos, não é? São 5 aqui, é que são 2 anos, hein? Esse é o artigo 1240A do Código Civil. Mais um uso capião. Esse está fora do Código Civil, cuidado, hein? É o uso capião especial urbano coletivo. Uso capião especial urbano coletivo. Está lá na lei do Estatuto da Cidade, Lei 10.257/01, Lei 10.257/01, Estatuto da Cidade. Esse daqui está lá no artigo 10, mais precisamente, é aquele que, se é coletivo, né, bem parecido com o uso capião especial do Código Civil, porém o que muda é que é coletivo. Tá? Então aqui não é só uma pessoa, aqui são várias pessoas. Então vamos lá, só para vocês não confundirem. É bem parecido com o uso capião especial urbano. Só que esse aqui é especial urbano coletivo. Como que ocorre? Posse mansa, pacífica e ininterrupta num prazo de 5 anos também. 5 anos. E recai sobre imóvel acima de 250 metros quadrados. Imóvel acima de 250 metros quadrados. Claro, né? Porque tem como requisito várias pessoas. Não é só uma ou duas. São várias pessoas. Costumo chamar de uso capião troglodita. É aquele que sai da frente, é meu, sai daqui, é meu. Várias pessoas invadindo. Várias pessoas. Portanto, o imóvel tem que ser acima de 250 metros quadrados.
Prazo eu já falei, 5 anos. Também não pode ter outro imóvel, é de caráter estritamente social. A pessoa que está adquirindo por usucapião não pode ter outro imóvel. Então recai sobre imóvel acima de 250 metros quadrados e são várias pessoas. Essa é a diferença do usucapião especial, urbano. Aqui é coletivo. Então qual que é a diferença? Imóvel acima de 250 metros quadrados, outro até 250 metros. O que mais? Várias pessoas, não é só uma ou duas, várias pessoas, né? Portanto é coletivo. Bem parecido. O prazo é de 5 anos, igualzinho. E é também independente de título e boa-fé. Independente de título e boa-fé, igualzinho ao outro usucapião especial, rural e urbano, tá? Bom, essa está na Lei 10.257/01, que é chamada Estatuto da Cidade. Para nós encerrarmos aqui este bloco, mais um ali, ó. Opa, mudamos aqui, peraí, vou voltar aqui. Olha lá, falei do usucapião, né, todas as espécies de usucapião, e imóvel, hein, nós temos o móvel depois. Desapropriação judicial ou indireta. Nós temos mais uma situação de aquisição da propriedade imóvel hoje pela desapropriação judicial ou indireta. Essa já caiu no exame de ordem há muito tempo atrás, cuidado. Logo que iniciou a vigência do Código Civil 2002. Já caiu. Não caiu mais, mas pode cair. Cuidado, hein? Ela é bem parecida com o usucapião especial urbano coletivo. Parece com o coletivo, mas não é. Também é dessa forma, tá? Posse mansa, pacífica e ininterrupta durante 5 anos, igualzinho, 5 anos. E aqui também fala que tem que ter várias pessoas. Muitas pessoas, várias pessoas. E também deverá ser sobre uma extensa área. Quem vai dizer se é extenso ou não a área? O juiz. Sobre uma extensa área. Então, é acima... Parecida com o outro, né? O outro fala acima de 250 metros quadrados. Aqui não fala que é acima de 250 metros quadrados. Vai falar sobre uma extensa área. A área tem que ser grande. Tá? Então dá para entender que 250 metros não é grande, por causa do usucapião especial urbano. Tá? Então, aqui recai sobre uma extensa área. Várias pessoas também. Várias pessoas. E a diferença está aqui. Que é bem parecido com o coletivo urbano, usucapião. Mas não é o usucapião esse. Aqui está dizendo o seguinte... que haverá uma avaliação, está no artigo 1228, parágrafo 4º do Código Civil. 1228, parágrafo 4º do Código Civil. Aqui está dizendo que haverá uma avaliação do imóvel. No usucapião, a avaliação? Não. E por que vai haver avaliação? Porque aqui há uma indenização ao proprietário. E quem vai indenizar o proprietário? O Estado, né? Não fala na lei, mas é o Estado, praticamente. Então, haverá uma avaliação e haverá uma indenização ao proprietário. Então, aquelas pessoas que estão na coletividade poderão adquirir por desapropriação judicial indireta. Ou chamada indireta, desculpa, desapropriação indireta ou judicial. Teve uma época que ocorreu aquele usucapião não, reintegração na posse do Pinheirinho, que foi lá em São José dos Campos, uma cidadezinha, uma cidade do interior, né? Cidadezinha não, uma cidade do interior de São Paulo, falando sobre a reintegração na posse, que foi violenta, né? Teve que tirar todo mundo de lá, arrastou todo mundo de lá, acabou com os barracos todos, o trator passou por cima, né? Poderia ter ocorrido a desapropriação judicial indireta, né? Que o governador, por exemplo, falou assim: decisão judicial não se discute, cumpre. Né? Mas poderia o governo pedir uma desapropriação judicial ou indireta. Ela faz uma avaliação, indeniza o proprietário e deixa todo mundo morando lá. Essa é a desapropriação judicial ou indireta. Tá? Então recai sobre imóvel, sobre extensa área, com várias pessoas, haverá uma avaliação e uma indenização. Havendo esta indenização, é que significa que não é usucapião. Usucapião não há indenização. Se houver a indenização, significa que é desapropriação judicial ou indireta, prevista no artigo 1228, parágrafo 4º do
Código Civil. Bom, pessoal, vamos fazendo um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos.